O templo estava tudo acabado. Seu pai, seu avô, tinha feito do templo uma verdadeira baderna, construído ídolos, colocado para adoração, e estava todo o povo confundido. Mas a palavra do Senhor diz que no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Eliquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que há na casa do Senhor. E durante todo esse trajeto foi trazido para ele um livro da lei. Foi lido para ele o livro de Pentateuco. E ele, quando observou a lei, falou: não, está tudo errado. O caminho dos meus antepassados não era esse. Durante toda uma trajetória, aconteceram muitas coisas no templo. E ele começa a fazer um trabalho de reparação no templo. Ele começou a refazer tudo aquilo que estava destruído. A última reforma tinha sido há 200 anos pelo seu bisavô Ezequias. E ele começa a fazer a obra de construção. O segundo ponto, que ao lerem o livro, a lei, a palavra de Deus usa, esse texto usa, ele rasgou as suas vestes, ele se indignou em observar como estava a casa do Senhor. Opa, espera aí, nós precisamos fazer tudo de novo. E ele vai consultar uma profetisa chamada Hulda. Meu irmão, quando a coisa estiver bagunçado na sua vida, procure orientação da palavra de Deus. Procure pessoas sérias em Deus. O terceiro ponto, que ele recebeu toda aquela instrução de alguém que vinha da parte de Deus, e renovou do capítulo 23 em diante. Você vai ver que ele renova a aliança com Deus. Veja que seu pai, Amon, fazia ofertas de sacrifícios humanos, matava pessoas e oferecia a Baal. Eram pessoas que não temiam e faziam o que era mal perante o Senhor. Ele pega e retorna e refaz a aliança com Deus. No capítulo todo 23, a palavra nos relata que ele purificou o templo. Ele deu importância para aquilo que era essencial. Ele destruiu todos os postes ídolos de todos os deuses, mandou tirar para fora da cidade e colocar fogo, e as cinzas jogou no cemitério. Ele se indignou realmente em ver como que estava a casa do Senhor. Um outro ponto importantíssimo, que ele aboliu por lei, sendo ele o rei, bateu um decreto e aboliu o paganismo de todo o seu reinado, e celebrou a Páscoa. Aí você pode estar me perguntando: olha, mas o que isso tem a ver com ser empreendedor? Eu quero te dizer uma coisa, que para você tomar certas atitudes, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem
de fazer algo diferente de que está todo mundo fazendo. Você tem que ir na contramão dos fatos. Enquanto está todo mundo tomando uma atitude, você está tomando uma atitude contrária. Nós vemos pela história dos reis de Israel, um rei fazia o que era reto perante o Senhor, 2, 3, bagunçava tudo. Aí surgia um lá, que lia o livro, se indignava e tentava fazer alguma coisa, mas os seus sucessores não davam crédito, porque eram influenciados por outras nações pagãs. E eu quero te dizer que você tem 2 caminhos a seguir na sua vida. Ou você faz o que é reto perante ao Senhor, ou você faz aquilo que é mal perante o Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15, diz assim: atendei agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Quando nós passamos a depender do Senhor, nós passamos a viver em uma única dependência. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde, que unção não imuniza para a queda. Ah, mas eu sou ungido do Senhor. Aí eu abro o meu comércio e coloco um Cosmo Damião lá. Porque todos os comerciantes têm o demoninho, aquele bichinho lá, para proteger. Ah, todo mundo tem, então eu vou colocar também. Para mim não ficar diferente. Eu vou fazer. Tem que ser igual. Meu irmão, se unção imunizasse a queda, pastor não caía, crente também não vacilava. Então, meu irmão, fica com o seu olhinho bem aberto. Aquele que está em pé, vigie, para que não caia. Satanás, sendo ele o portador da luz, caiu. Por que será? Devemos entrar por um padrão de Deus para poder receber as bênçãos de Deus. Para que eu possa receber algo de Deus, eu tenho que estar debaixo de um padrão, e esse padrão de Deus chama-se santidade e obediência. Santidade e obediência. Vamos voltar um pouquinho para esse rei que tinha toda a sua influência paterna para fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Mas quando ele teve contato com a palavra de Deus, ele se indignou. E quando nós temos o conhecimento e o contato com a palavra de Deus, nós deveríamos ter a mesma atitude que o rei Josias teve. Costumamos muitas vezes ler e falar que o ladrão, Satanás, ele vem para matar, roubar, destruir. E eu quero te dizer que o homem é que o convida para ser roubado, e o homem é que o convida para ser seu destruidor.
A menos que você esteja na condição de Jó, que eu acredito que não seja o caso. O reino de Deus, ele é tomado à força. Eu não estou aqui nessa tarde para te encher de jargões bíblicos, para que você saia daqui, por essa porta, sem nenhum conhecimento do contexto bíblico. O contexto bíblico é andar na presença de Deus. O contexto bíblico é obedecer. O contexto é seguir a lei. Eu fiz uma pesquisa sobre o que é empreendedorismo. Eu achei a mais variada observações e textos gigantescos, mas eu me identifiquei com um, que na minha opinião, ele está mais próximo da verdade. Empreendedorismo: identificar oportunidades e transformá-las em negócio lucrativo. Ser um empreendedor é você identificar uma oportunidade e transformá-la em um negócio lucrativo. Então eu preciso ter uma ideia. Eu preciso ter uma ideia, e essa ideia tem que ser uma ideia genial, porque eu tenho que transformar a minha ideia em um negócio lucrativo. Aí sim, eu sou um empreendedor. Eu vi um tempo atrás um testemunho, e eu analisando os últimos tempos aí, uma empresa chamada Central Gospel, uma revendedora de livros. Isto é uma ideia que foi transformada em um negócio lucrativo. Ele está vendendo livros, por sinal, alguns deles bem mais em conta, super promoção, super facilidade. Está trazendo a palavra de Deus, e ao mesmo tempo ele está obtendo lucro. Não há nada de errado com isso. Não existe nada errado em você, cristão, obter lucros, desde que seus lucros sejam lícitos. Vou perguntar para alguns mais antigos aí, eu acho que o Beto se lembra dessa. Tinha um leãozinho e uma hiena em um desenho há muitos e muitos anos atrás, que o leão era um cara super otimista e se chamava Lipe, e a hiena chamava Hard, era uma hiena pessimista. Alguém se lembra desse desenho aí? Os mais jovens não vão se lembrar. Para quem não se lembra, eu vou contar. O diagnóstico da hiena pessimista: depressão nervosa crônica profunda. Esse era o estado da hiena. E que a frase ó céus, ó vida, ó dia, ó azar, era o seu lema de vida. E ela era companheira e amiga fiel de um leão, que ele era super otimista, que ele via tudo pela ótica do sucesso, que tudo ia dar certo. E a hiena andava paralelo com ele, reclamando da vida. Eu não sei aquilo que você pensa, ou aquilo que você entrou pensando aqui nessa tarde, se a sua vida é parecida com a do Lipe, do otimista, ou se é parecida com a hiena pessimista. Para você ser empreendedor, transformar uma oportunidade em um negócio lucrativo, você não pode ser pessimista. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Não precisa levantar a mão, mas quem concorda com essa frase? Responde para você mesmo.
Eu conheço pessoas assim. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Eu digo, olha, eu prefiro arriscar nos 2 voando. Se eu acertar, eu derrubo os 2, estou feito. Se eu errar, oportunidades novas virão. Eu quero perguntar para você, Paulo, foi fácil chegar até aqui? Não. Você teve que ser o quê? Otimista? Exatamente. Ou você acha que a luta só vem para a vida do Paulo? Eu estou dizendo isso porque eu sou autônomo. E eu ganho cada dia do meu dia. E tem dia que eu não ganho tanto quanto deveria ganhar. E eu volto para casa dizendo, graças a Deus, voltei em segurança. Amanhã Deus proverá. Tem provido. E muitas vezes nós, cristãos, andamos com toda a palavra de Deus, com todos os livros, além do Pentateuco, com todo o histórico da palavra, dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, que dia chuvoso, que dia ruim, vai molhar a minha chapinha, vou ficar com a raiz do meu cabelo molhado. Eu e o Ismael não tem esse problema, papel já resolve a situação, não precisa nem toalha. Em vez de dizer, olha, pode estar chovendo, só que este dia vai ser bênção para o agricultor. Esse sol vai ser bênção para os lava-rápidos da vida aí, que precisam de sol para ganhar dinheiro. Eu passo num posto a abastecer, o cara toda vez ele olha para o meu carro, eu falei, e aí, vai dar uma lavadinha? Ele falou, hoje não tenho tempo, graças a Deus eu estou sempre trabalhando. E quando eu passo lá para abastecer, e o dia está chuvoso, o cara está parecendo uma hiena encostado no canto. E eu buzino e brinco com ele, falou, hoje não dá para lavar, cara, está chovendo. Fica para outro dia, esquenta a cabeça não. Será que esse rei teve a oportunidade de dizer, ó céus, ó vida, vindo de uma família que sacrificavam crianças para um Deus, para o diabo? Então eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Não, ele foi otimista, ele foi corajoso, foi valente. Eu quero te contar uma história um tanto conhecida em todo o curso de empresas que eles dão para relacionamento interpessoal, para vendedores. Eles costumam contar uma história que é um projeto, é mais ou menos assim, é um projeto de uma fábrica de sapatos. A empresa fez um projeto e mandou 2 vendedores para a Índia. Os 2 vendedores receberam toda a informação necessária, todo o treinamento e foram para a Índia. Ao descer, desembarcaram do avião e observaram: aqui ninguém usa sapato. Um olhou para o outro e falou: olha, vou ligar para o patrão, vou falar para ele desistir do projeto, vou pegar o próximo avião de volta, porque aqui ninguém usa sapato. Aí o outro pegou e olhou para ele e falou: não, esta é a minha oportunidade de vender todo o estoque, porque aqui ninguém usa sapato, então vou ser o único fornecedor nesse lugar. Depende da sua opinião. De que maneira que você vai andar? Como Lipe ou como Hard? Como o vendedor que queria limpar todo o estoque porque viu ali uma oportunidade? Ou como aquele vendedor que achou que ali não ia nada para frente
De que forma que eu, como cristão, consciente que sou filho de Deus, herdeiro de uma grande promessa, lá de Deuteronômio, capítulo 28, tem um capítulo que fala só sobre as bênçãos, mas tem uma condição: se for fiel. Se seres fiel no campo, tudo isso vai te acontecer. Se você for fiel na cidade, tudo isso vai te acontecer. Se você não for fiel, aí vai vir sobre você todas estas maldições. Aí tem todo um relato. Lá nos Estados Unidos tem uma história, eu não me recordo de qual estado, mas essa história foi verídica, de um grupo de agricultores que eram plantadores de algodão. Alguém conhece essa história aqui? Ninguém conhece? Então vou contar de primeira mão. E aqueles agricultores eram plantadores de algodão. Em determinada época lá, numa colheita, veio um bicho e acabou com a plantação. No ano seguinte eles plantaram novamente. Veio a mesma praga, acabou com a plantação. No terceiro ano eles pegaram tudo que tinha, suas economias e empréstimos, plantaram de novo. Veio o bicho de novo, comeu novamente toda a plantação. No quarto ano, eles se reuniram e falaram: nós vamos ter que plantar outra coisa. Vamos mudar a estratégia. Passaram a plantar milho. E naquela colheita, eles cobriram 3 anos de prejuízo e pagaram todas as suas dívidas. E a moral da história é uma história um tanto conhecida lá, que diz assim: graças a Deus ao bicho do algodão, porque se não fosse ele, eles não teriam enriquecido. E muitas vezes nós saímos de casa, Deus nos mostra, nos dá estratégia. Lá no seu emprego, você fala: mas eu não sou empreendedor. Só que o meu horário de entrar é 8 horas da manhã, e eu só faço aquilo que é minha obrigação, que passar. Não sou puxa-saco. Aí você vê o camarada do lado, seu colega de trabalho, sendo promovido, porque ele chega 10 minutos mais cedo, ele vai trabalhar. Tem uma necessidade, ele está lá pronto para servir. Ele tem ideias, ele traz soluções, ele não vê o problema, ele não vê a dificuldade. E quando ele recebe a promoção, o crente fica chateado, fica de mal com Deus, achando que Deus é culpado, porque na verdade ele é filho do rei, herdeiro de toda a promessa. Só que ele não cumpre. Ele não cumpre a lei. Faça o melhor, como você estivesse fazendo para Deus. Faça o melhor. E aí as coisas acontecem, e ele fala assim: olha, a oportunidade não chega nunca para mim. Realmente Deus não tinha esse plano na minha vida. Meu irmão, todas as promessas que existem na palavra de Deus são verdades. Todas elas. Só que a condição é ser fiel. O vitorioso é aquele que foca na solução do problema. Porque muitas aflições nós passamos, muitas angústias. Ou você pensa que a luta não vem para aquele que é bem sucedido. Não. Se achega até nós problemas também. Se achega até nós dificuldades. Só que há uma diferença, meu irmão. E sabe qual é a diferença? Aqueles que confiam no Senhor executam os planos, mesmo que haja risco. Josué e Calebe. Enquanto 10 disseram: não, sem chance, lá não dá. Os caras têm 2 metros de altura e tudo homem de guerra, a gente é fraquinho, magrinho, baixinho.
Não vai dar não. Josué e Calebe estiveram otimistas, confiando na promessa de Deus. Você confiar numa promessa de Deus, às vezes, parece insano. Parece insano. Mas quando Deus dá uma direção, nós temos que seguir. Alguns meses atrás eu precisava de uma resposta de Deus em um determinado assunto. Fiz eu um período de oração e consagração e jejum. E Deus fala comigo: Senhor, pela tua palavra. Deus falou. Sabe o que? A minha graça te basta. Era isso que eu queria ouvir? Não. Foi isso que eu ouvi. Minha esposa: e aí? O que você vai fazer? Nada. Como assim nada? Eu falei: porque eu orei a Deus e Deus me falou comigo nesses 3 últimos dias. Você está preparada para ouvir? Tô. A minha graça te basta. Então, mas e aí? Eu falei: não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Por enquanto não. Passaram-se 2 meses, hoje eu vejo que a resposta de Deus realmente veio de Deus. Porque se eu tivesse tomado uma atitude, eu tinha me arrependido. Quando se trata da nossa vida profissional, meu irmão, nós não podemos ser inocentes. Quando se trata da nossa vida profissional, nós temos que ser simples, mas prudente. Não caia, meu irmão, na pilha do hard da vida. Ih, você vai vender pastel? Cara, se fosse você, não fazia isso não. Eles todo dia fazem uma blitz aqui, pega todas as barracas, recolhe, passa com o caminhão da prefeitura. E eu conheço um primo meu que começou a vender pastel, faliu, perdeu tudo, vendeu o carro. Meu irmão, sai fora. Sai fora desse tipo de comentário. Pula fora. Busque a sua orientação do Senhor na palavra. Foi isso que o rei fez. Buscou orientação de uma profetisa, de uma mulher de Deus. Se acercou de pessoas que queriam ver o futuro daquela nação. O meu tipo de trabalho, eu trabalho no meio de hards, e não é um, é vários. E aí, como é que tá? Tudo bem. E a crise? Passei por ela. Como? Dei um jeito. E esses 2 meses da Copa? Deus supriu. De que forma? Busquei caminhos alternativos. Poxa vida. Você quer que eu ouvi o que da minha boca? Que foi ruim? Eu estaria mentindo para você. É posicionamento, meu irmão. É você encostar em pessoas, e quando detectar que o cara é um pessimista, é um depressivo, fala a palavra de Deus para ele e sai fora. Não se apoie em conselho de ímpio. Você tem uma Bíblia, você tem uma igreja, você tem pastores, profissionais qualificados aqui em várias áreas. Pode te dar uma direção, pode te dar um conselho. Não despreze o conselho do profeta quando ele vem do altar. Porque aquele que ministra aqui nesse altar tem compromisso com a palavra, em trazer uma palavra de Deus para a sua vida nos cultos. Então, meu irmão, pula fora dos fofoqueiros. Eu vou ler para você novamente o conceito de empreendedorismo. Identificar oportunidades e transformá-las em negócio lucrativo. Nesta frase, eu quero te perguntar se tem algum pessimismo nessa frase. Você ouve o testemunho do Silas Malafaia? Eu peguei ele como exemplo, porque eu conheço o testemunho.
Ele mesmo disse que quebrou muitas vezes, até conseguir chegar naquela editora de vender livros. Como é que o cara vende livro numa era da informática e vende pra caramba? Como? Se Deus não está nesse negócio, de que forma? Meu irmão, você ter ideias, encaixotar as suas ideias e guardar no armário, não resolve nada. Porque você tem que transformar a sua ideia em um negócio lucrativo. Coragem. Salmos 119, 71. Vamos abrir lá. Salmos 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado por todas as aflições, porque assim eu aprendi os teus decretos. E muitas vezes o crente parece um bebezão chorão. Ah, pastor, a luta está grande, o inimigo está se levantando, então derruba ele. Jejum e oração. Derruba o inimigo. Coragem. Seja forte e corajoso, meu irmão. Enfrentar problemas, mesmo sem força. Enfrentar problemas sem força. Como é que eu faço esse negócio? Como é que eu faço esse negócio de enfrentar problema, sendo que eu não tenho força? Você tem uma ideia de como fazer isso? Não? Quem tem alguma ideia de como enfrentar um problema sem força? Hã? Pode falar, se tiver coragem para falar. Então vamos ver aqui Deuteronômios. Dá uma receitinha aqui. Vou pegar o versículo certo aqui, capítulo. Está marcadinho aqui. Deixa eu ver. Deuteronômios capítulo 8, versículo 18. Está bem marcadinho aqui. Deuteronômios capítulo 8, versículo 18. Diz assim: Antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. A força não vem do seu braço. A força vem do Senhor. É bíblico você adquirir riquezas. Só que você tem que tomar cuidado, porque o amor ao dinheiro é uma raiz de muitos males. Amém? Você entendeu bem esse versículo? Ficou bem claro para você? Vou ler de novo aqui. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. É promessa do Senhor você ser abençoado, meu irmão. Mas quando você conhece a lei, você se preocupa com a casa do Senhor. O que está faltando na casa do Senhor? O que eu posso ajudar na casa do Senhor? Alguns camaradas aí, que eu não prefiro nem citar, prega contra dízimos e oferta. É cada absurdo que você vê, que você fala, meu Deus, infelizmente eu sou obrigado a ver. Mas isso é bíblico. O Senhor te dá, para que você se lembre,
porque Ele tem uma aliança com você. Meu irmão, Moisés estava diante do Mar Vermelho, não tinha forças físicas, resolveu clamar ao Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu para ele: porque clama, toca nestas águas. Ele tocou, o mar se abriu, todo o povo passou em terra seca, glória a Deus, aleluia. Depois a onda veio, encobriu todos os egípcios, matou todo mundo, e foi esse o livramento do Senhor. Aí eu quero te perguntar: a força vinha dos seus braços? Não, a força veio do Senhor. Como é que eu caminho mediante a toda esta crise econômica? Que esse ano foi um ano que começou em crise. Como é que eu caminho? Com Jesus, meu irmão. Eu quero te perguntar: quando Moisés estava no deserto, ele precisou de bússola? Não. A Bíblia diz que uma nuvem o conduzia durante o dia e uma coluna de fogo apenas durante a noite. Ele não precisou de bússola. Ele foi em frente, porque ele estava no propósito do Senhor. Por que deu certo toda a reforma do rei Josias? Por que ele terminou o seu reinado em paz? O juízo veio, mas ele foi poupado. Durante o seu reinado não teve problema. Depois veio porque plantaram muita coisa ruim, mas já é um outro contexto, outra história. Que o povinho de Israel é só Jesus para ter misericórdia. E do crente? E do povinho de Israel de hoje? Recebe a bênção no domingo, na segunda-feira já está lá. Eu não sei de nada. Eu não sei. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. Ó céu, só vida, ó azar. Poxa, sendo um culto abençoado, recebeu uma palavra que alguém ficou dias preparando, orando, buscando de Deus. Deus, dá uma palavra na necessidade do teu povo. E você recebe aquela palavra e fala: que palavra abençoada. Na segunda-feira você não está praticando nada. Sabe o que você está fazendo? Você está colocando Deus à prova. Ter ideias e atitudes que ninguém pensou. De vez em quando você vê umas invenções assim, fora do comum, e você começa a parar para analisar e fala: meu, como é que o cara pensou nisso? Esse é um negócio genial. Como é que o cara teve essa ideia? Como é que o cara teve essa ideia? E você vê o cara bem sucedido. Vai procurar a história desse homem para você saber. Vai procurar o seu comportamento, porque muitas vezes a gente vê o ímpio prosperar e fala: Senhor. Alguém já falou isso para Deus? Só eu que falei. Alguém já falou isso para Deus? Oh Deus, oh Jesus, tem misericórdia. Eu empurro esse carro que eu não tenho dinheiro nem para pôr gasolina. Eu tinha um Gol verde BX ano 84. Quem conhece o Gol? Eu mais empurrava aquele carro do que qualquer outra coisa. Mas não era porque quebrava, não, porque não tinha gasolina. Tinha que empurrar até o posto. E eu falava: Jesus, meu Deus, o ímpio com cada carrão aí, eu nesse estado. Mas Deus foi fiel. A palavra dele não volta vazia. Eu aprendi e comecei a praticar. Opa, a palavra de Deus diz que eu tenho que entregar meu dízimo, minha oferta, e eu tenho que fazer prova. E agora eu vou fazer prova do Senhor. Senhor, tu sabes a necessidade. E Deus começa passo a passo. Primeira coisa que acontece é não faltar mais gasolina. A segunda coisa que acontece é não quebrar mais. Que eu tinha um histórico de carro quebrar, que eu vou te falar, viu?
O que eu já empurrei de carro na vida não foi brincadeira. Minha esposa não está aqui, mas se você perguntar, eu já fiz até ligação direta no acelerador do carro, e ela acelerava e eu engranava as marchas, e ela ia com o cabo puxando o acelerador. Mas um dia, um irmão, que hoje é pastor, falou: rapaz, você comprou esse carro aí, carrão bonito, hein? Cara, chama o pastor Oséias, pede para o pastor ungir teu carro, cara. Foi de Deus que ele me falou aquilo. Eu falei: olha, acho que tá boa aí. Ô pastor, tem como fazer oração aí, ungir meu carro aí, para ser bênção na minha vida, né? Dar carona para os irmãos, né? O pastor falou: minha filha, mas é para agora. Catou um óleo, passou óleo no carro inteiro. Aquele carro nunca furou pneu. Nunca furou pneu. E vendi por 30% a mais do que tinha comprado. Aí eu aprendi, falei: o negócio é esse então, né? Só que, meu irmão, se você separar para Deus, depois, se tiver a serviço do reino, você tem que dar carona para os irmãos. Tem que ser sincero. Não é passar no ponto de ônibus, passar na beirada da poça d'água, pá, Senhor, água, pá, no pneu molha todo mundo lá e você vai embora. A serviço do reino. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Quando você vê os irmãos mais idosos na igreja, indo embora com o guarda-chuvinha: ô, minha irmã, tá garoando, quer que eu te deixe lá na porta? É claro que ela vai falar para você que não precisa. Eu não quero te incomodar, não é incômodo nenhum, é um prazer te ajudar. Vamos embora. João 16:33. João, capítulo 16. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Meu irmão, você vai ter aflição, você vai ter luta, mas a diferença é que você vai ter ânimo, e você vai ter o braço forte do Senhor te conduzindo para você passar pelas lutas, para você passar pelas aflições, para você passar pelas calúnias, e você seguir em frente, e você estabelecer o reino de Deus, e o crente abençoado, que é bíblico. Você ser abençoado é a vontade do Senhor, se for fiel. E eu quero te perguntar, quando você levantou pela manhã e abriu sua janela, como que você olhou o dia? De que forma? De que forma que você olhou o dia? Como um lindo dia, chuvoso, mas um dia abençoado, que o Senhor o fez? Ou como um dia para você não sair de casa e não fazer nada, porque hoje não é o dia de pôr a cara para fora? Meu irmão, eu achei esse diagnóstico do comportamento da hiena. Até anotei aqui que eu achei interessante. O comportamento dela é: depressivo, depressão nervosa crônica profunda. As pessoas estão cada vez mais deprimidas, porque elas estão independentes de Deus. Se você quer ter sucesso na sua carreira profissional, na empresa onde você trabalha, se você quer abrir um seu negócio, e você quer que o seu negócio vá de vento em popa,
e você seja um cristão abençoado, eu acho melhor você fazer como Josias. Você reparar a sua aliança com o Senhor, o seu altar com Deus. Meditar no livro dessa lei, de dia e de noite. E você trazer todas as suas dificuldades, as suas lutas e angústias para o Senhor. E buscar as orientações que constam nesse livro. Parar de ouvir conversa fiada. Parar de ouvir burbulinho, comentáriozinhos. Você viu o carro dele? Precisava trocar? Estava tão bom, né? Para, meu irmão. Volta-se ao livro desta lei. Quando esse rei leram para ele o livro da lei, ele se indignou. E muitas vezes o livro desta lei, ele é lido domingo após domingo, e o cristão não tem rasgado as suas vestes. Usa jargões bíblicos. Deus me colocou como cabeça e não como cauda. Só que na verdade ele não tem coragem nenhuma. Não tem coragem de sair de casa. Uma das coisas que eu tenho ensinado aos meus filhos é ser corajoso e enfrentar. É claro que isso é uma coisa dia a dia. Rafael, eu estou sempre dando umas... E aí? Outro dia ele falou para mim, calma, não é assim. Você quer que as coisas aconteçam do dia? Não, não é, que eu estou te dando injeção de ânimo, rapaz. Ó, aqui eu tenho experiência. Tem que colocar tua fé em ação, tem que falar também. Chega junto. Hã? Mas eu vejo a bênção de Deus na vida dele. E eu tenho visto a bênção de Deus na minha vida. Mas não pense você que eu não tenho lutas. Não pense você que eu não tenho aflições. Mas eu tenho bom ânimo. Eu tenho bom ânimo. E todo dia o Senhor me abençoa. Amém? Eu espero que essa palavra tenha trazido um proveito no seu coração. Eu espero que essa palavra, meu irmão, venha te fortalecer. Eu espero que essa palavra venha trazer uma luz para tudo aquilo que está te preocupando. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua dificuldade, mas eu quero te dizer nessa tarde, o meu conselho é Salmo de número 1 para você. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Medita na palavra do Senhor de dia, de noite. Não se assenta à roda dos escarnecedores. Seu prazer está na lei do Senhor. Esse é o meu conselho para você nessa tarde. A aflição vai vir, meu irmão. Luta vai vir. Mas se você for fiel, Deus vai abrir as portas para você. Comece a orar e pedir a Deus, para Deus te dar uma ideia. Seja na sua empresa que você trabalha, para que todos os problemas que surgirem lá, Deus possa te dar uma ideia, para que essa ideia seja solução. Se você pretende abrir o seu negócio, eu quero te dizer, transforma numa ideia lucrativa, meu irmão, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Realmente Deus quer te colocar como cabeça e não como cauda. Só que quando você passar pelas aflições, siga o conselho de Jesus, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu irmão. Quando você conhecer a derrota, tem de bom ânimo,
quando você conhecer a angústia. Porque no dia da sua angústia é que você clama e o Senhor te ouve. Porque no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa tarde que eu já comecei vários negócios, e o último eu quebrei, perdi tudo. Só não perdi esse carro porque foi proibido transferência pela prefeitura. Perdi tudo. Pedi uma direção do Senhor, voltei para São Paulo, e o Senhor tem acrescentado cada dia. Quando cheguei nessa igreja, procurei o pastor Luiz e falei: pastor, minha situação é essa aqui, ó. E a palavra dele para mim foi: tem de bom ânimo. Verdade, pastor? Você vai vencer. E hoje eu vejo, para a glória do Senhor, uma luz no fim do túnel que eu não vi há 4 anos atrás. Porque eu passei pela aflição, chorando, mas clamando a Deus: Deus, eu não aceito essa situação. Senhor, eu não aceito. Eu sou fiel a Ti, Senhor. Eu não aceito viver dessa forma. Eu não aceito. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor tem compromisso comigo. E o Senhor tem me dado a vitória a cada dia. Porque eu vejo a vitória a cada dia. Eu acredito que em pouco tempo eu vou poder contar o testemunho para toda a igreja ouvir. E eu vou ter 2 testemunhas aqui, pastor Luiz e pastora Cida, que foram as testemunhas que nos viram quando chegamos. Falei: pastor, eu não tenho o que fazer, só que eu estou fazendo minha parte, estou correndo atrás. Todo dia o relógio desperta e eu saio para trabalhar, todos os dias. Eu não me desanimo, porque eu sei que a minha vitória está lá em cima. Esse período que eu estou passando aqui é uma breve, momentânea passagem, e que mesmo nesta passagem Deus tem me abençoado com saúde, com a minha família. Embora as coisas não tenham estado do jeito que eu queria que estivessem, mas hoje eu vejo uma luz no final do túnel, e eu sei que a minha bênção está por vir. E eu tenho comentado com a minha esposa: a luta aumentou, porque a vitória está chegando. A luta aumentou. Eu nunca pensei em desistir, nunca. Já passei por várias fases, várias, mas estou de pé, porque a força não vem de mim, a força vem do Senhor. E eu queria encorajar você nessa tarde a ser um líder, a ser um vencedor, um otimista, um empreendedor. A primeira empreitada, meu irmão, é na casa do Senhor. Você tem que empreitar aqui na casa do Senhor, porque o rei voltou para o templo e arrumou a casa do Senhor. E é momento oportuno, porque nós estamos em reforma. Amém? Temos um objetivo. Deus vai abrir as portas, não sei de que maneira, mas pensa um pouquinho na casa do Senhor. Amém? Faça o melhor para Deus. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Traz à sua memória, meu irmão, aquilo que pode te dar esperança. Muitas vezes eu acordava de manhã e falava: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Tira de mim todo pensamento que não provém de Ti, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de derrota. Fui procurar um consultor e disse para ele: olha, meu negócio não deu certo, por esse motivo, por esse, por aquele. Eu fiz tudo certo. O que aconteceu? Ele olhou para mim e falou assim: não sei.
tem coisas que Deus quer e tem coisas que Deus não quer. O ímpio falou isso para mim. Eu não sei te dizer. Amém. Disse amém. Não era isso que eu queria ouvir, mas como a consulta foi de graça, eu não paguei nada, então não poderia exigir nada que agradasse os meus ouvidos, e nem ele tinha compromisso de me agradar. Coloca os seus planos e projetos neste momento de oração diante do Senhor. Traz à tua memória tudo aquilo que você achou que ia ser impossível fazer. Apresenta diante do Senhor as tuas lutas e as tuas dificuldades, porque nós cantamos aqui que os ouvidos do Senhor estão inclinados para nós. Meu irmão, nessa tarde o Senhor está pronto para te ouvir. Nesta tarde as suas petições podem chegar através de um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Elas podem chegar-se a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor. E quero te pedir, Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, os nossos corações. Oh Deus, escolhe, Senhor, as nossas petições nesta tarde, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós clamamos pela fé, ao ponto de trazer à existência algo que é impossível. Mas isso é fé. É trazer à existência o que não existe. Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, os corações aqui. Derrama, Senhor, o teu favor sobre o teu povo, Senhor, que veio nesta tarde, Senhor, com uma expectativa de subir esta rampa vencedor. Senhor, enche-nos do teu Espírito ao ponto de transbordarmos, ó Pai. Senhor, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, um espírito de ousadia. Senhor, nos dá, Senhor, a vitória, Pai, porque nós clamamos, Senhor, pela tua palavra e pelo compromisso, Senhor, da aliança que tu tens conosco, Pai. É o que eu te peço nesta tarde, Pai, em nome de Jesus.